Preste atenção nessa mensagem, nessa palavra, nas Escrituras, para a gente tirar proveito para o nosso elevo espiritual. Todas as vezes que o povo de Deus se reúne com o propósito de adorá-lo em espírito e em verdade, e um pregador vai transmitir a palavra, o pastor vai ensinar, essa palavra é para promover uma edificação espiritual, senão não tem sentido. O que falta hoje na igreja é justamente o aprendizado da palavra de Deus. Nós vemos aqui uma palavra no livro de Ezequiel, que tem como epígrafe Lamentações ou Lamentação sobre o rei de Tiro, uma cidade sírio-fenícia. O contexto diz que é a lamentação sobre o rei dessa cidade, mas quando se faz uma exegese, uma interpretação mais aprofundada das Escrituras, nós vamos perceber que esse texto ele não está falando do rei de Tiro. O rei de Tiro foi só uma tipologia de alguém. O texto fala de um outro alguém. Então usou-se uma tipologia de um rei para falar de uma outra personagem. Bom, o tema da mensagem, irmãos, que eu quero compartilhar, possivelmente 2 cultos, eu não sei, Deus o sabe, com a igreja é como que Lúcifer tornou-se Satanás e diabo. É isso que nós vamos aprender. Veja bem, meus amados, a palavra Lúcifer, ela não é de origem hebraica. Isso é bom que se esclareça. Também não é de origem aramaica, nem de origem grega, que são as línguas em que as Escrituras foram escritas. A palavra Lúcifer, que quer dizer portador da luz, ou aquele que transporta a luz, ela é de origem latina, ela é de origem do latim. É uma palavra que vem do latim e significa portador de luz ou aquele que transporta a luz. Essa palavra Lúcifer, ela veio a existir por volta do ano 100 a.C. Significa que nos dias de Abraão, de Isaías, de Jeremias, lá atrás, no passado, ninguém conhecia essa palavra Lúcifer. Então essa palavra Lúcifer, ela surgiu por volta do ano 100 a.C. Atribuiu-se esse nome ou esse título ao anjo caído, que não é mais Lúcifer, mas que se tornou diabo ou caluniador. Qual é o nome dele? Eu não sei, e nem as Escrituras diz. Então o nome dele não era Lúcifer? Não, não é. Eu estou mencionando os irmãos. Ele se tornou um diabo e Satanás. A palavra diabo significa caluniador. A palavra diabo significa caluniador, aquele que levanta a calúnia. Então, qualquer pessoa de qualquer gênero, sexo, que levantar uma calúnia
quer dizer inimigo. Inimigo do Criador. Então nós já aprendemos que a palavra diabo quer dizer caluniador. Eu não posso ter calúnia, andar caluniando ninguém, levantar calúnias. E Satanás quer dizer inimigo, então não posso ser inimigo de ninguém. Tenho que tirar isso da minha vida. Eu costumo dizer, irmãos, o crente ele não tem inimigo. Tem pessoas que são inimigas de crente, mas o crente não é inimigo de ninguém. Pois bem, nós temos aqui em Ezequiel, capítulo 28, a lamentação sobre o permitido. Mas vamos ver, meus amados, como isso aconteceu, como esse processo aconteceu. Veja bem, meus prezados, o que nós vamos falar nessa noite é algo que está além da história, que vai um pouco além. Nós vamos retroceder ao passado eterno, antes do homem existir, antes de Deus criar o planeta Terra, antes de Deus criar suas obras mais perfeitas. Vamos voltar um pouquinho no passado, que nós estamos dando o nome aqui de passado eterno. Nesse passado eterno, vê se ele tem alguma lição para as nossas vidas, que é importante, porque o inimigo existe, Satanás existe, o diabo está aí. Não dá para se negar a presença do mal, a presença da malignidade entre os homens. E se os homens não foram criados na malignidade, essa malignidade só pode ter vindo de fora. Mas vamos aprender isso, vamos analisar as Escrituras. Pois bem, meus amados, vamos ver como que Deus criou esse mundo, vamos chamar de mundo espiritual, antes de existir o mundo físico que nós conhecemos. Vamos procurar entender o que é esse mundo espiritual, como que Deus criou, como que Deus foi formando, em especial este ser que era portador de luz e que não mais. Dá uma cara. Tá bom. Então a Escritura lá no livro de Ezequiel começa dizendo que este ser criado por Deus, veja bem, criado por Deus, ele era o aferidor de medidas. Está no verso 12. Ele era o aferidor de medidas.
é Ele, Lúcifer. É Ele que você deve imitar. É Ele que você deve seguir. Meu amado pastor, é isso mesmo? É o que a Escritura está dizendo. Veja bem que eu estou falando do passado. Eu não estou falando nem do presente, nem do futuro. É Ele que você deve imitar. É Ele que você deve olhar. Porque Ele era o aferidor. Olha, estou falando do passado. Ele era o aferidor de medidas, onde todos deveriam chegar. Então, antes de alguém colocar uma injustiça em Deus, porque Deus não é injusto, muito pelo contrário, é justo em perfeição. Ele não criou o Lúcifer imperfeito ou perfeito, mas criou em estado de perfeição. Então, a primeira característica dele, ele era o aferidor de medidas. Vamos ver outra característica: cheio de sabedoria. Mesmo verso 12 da leitura de Ezequiel, capítulo 11, até o verso 19. Cheio de sabedoria. Então, veja, meu irmão, nós estamos falando que ele tinha um pouquinho de sabedoria. Nós não estamos dizendo que ele tinha um pouquinho de cultura, porque cultura é algo que se aprende, é algo que a pessoa se adquire. Quem quer ser um médico tem que estudar, quem quer ser advogado tem que estudar. Faculdade não ensina sabedoria, faculdade ensina cultura, conhecimento, que é diferente. Sabedoria é algo inato, nasce do indivíduo, está dentro do indivíduo. Ou a pessoa é, ou a pessoa não é. Qualquer um. E quem é não precisa dizer que é, porque os atos dele, as atitudes da pessoa, vai demonstrar que essa pessoa é uma pessoa sábia. Veja bem, meu amado, a Escritura não está dizendo que o ex-Lúcifer tinha sabedoria. Não, a Escritura está dizendo que ele era cheio de sabedoria. Significa que era completo, não faltava nada, estava completo o seu ser. Ele não precisava aprender, ele não tinha que aprender mais nada, porque ele já era cheio de sabedoria. Veja como que Deus criou este ser, o aferidor de medidas, cheio de sabedoria, o que significa superioridade sobre as outras criaturas de Deus. Ele era superior, ele estava acima das outras criaturas, nem como ser, nem como anjo, Miguel, Gabriel ou outros que porventura apareçam. A Escritura não diz que era cheio de sabedoria, nem tampouco que era aferidor de medidas. Mas este ser, além de ser o aferidor de medidas, ele também era cheio de sabedoria. Olha, irmão, nós vamos falar, ele acabou se corrompendo, o que significa que eu tenho que colocar minha vida diante do altar de Deus. Se
que possivelmente tenha sido Paulo, disse: vou falar uma coisa sem contradição nenhuma. O menor é abençoado pelo maior. Não tem como uma pessoa menor consagrar e abençoar o maior. Eu não posso abençoar Deus. É Deus que me abençoa. É Deus que te abençoa. É Deus que te consagra. É Deus que te unge. É Ele que te dá tudo. Por que eu estou falando isso? Porque esse ser que a Escritura está chamando aqui, ó, de Deus ungido para proteger, ele recebeu uma missão. Ele recebeu um encargo. Ele foi consagrado. Ele foi ungido. Ele recebeu o poder. Para quê? Para proteger. Tinha poder e autoridade sobre os demais. Os outros lhe prestavam continência. Os outros lhe prestavam reverência. Mas existe isso também nos céus, irmãos. A Escritura diz que aquilo que o olho, que foi feito, que é visto, não é diferente daquilo que a gente não vê, daquilo que o olho não vê. Então, se nós temos autoridades aqui na terra, com certeza nós temos também hierarquias celestiais. Então, esse ser, ele tinha uma responsabilidade, ele tinha que ser o exemplo, ele tinha que ensinar, ele tinha que mostrar. Ele tinha uma responsabilidade tremenda diante de Deus. Mas veja, ele foi somando isso aí. Ele foi somando esses pontos. Ó, eu aqui sou a pele do Medidas. Todo mundo tem que ser igual a mim. Eu aqui sou cheio de sabedoria. Preciso aprender mais nada. Eu aqui sou perfeito, sou belo. Eu me acho. Ah, se achar, que história é essa? Camaradas se achavam máximo. Tem pessoas que são assim. Quando a gente pensar que somos alguma coisa, é perigoso, está perto da queda. Quando alguém se achar que é alguma coisa, está perto de cair. Se eu achar que eu sou o máximo aqui na igreja e que eu faço e desfaço e repasso que ninguém tem nada a ver com isso, eu estou perto de cair. Eu não sou nada aqui, irmão. Grande aqui é Deus. Quando o pastor acertar alguma coisa, foi Deus. A glória seja dada a Deus. Quando errar, foi o homem. É o homem que erra, porque o ser humano erra. Mas quando nós acertarmos, que a glória, que a honra, que a majestade seja atribuída ao Deus Todo-Poderoso. Porque eu sirvo e você serve. Glória a Deus, aleluia. Deus de poder e Deus de glória. Olha aqui. Quinta característica: andava sobre as pedras afogueadas. Está no verso 14. Nós temos lá a esmeralda, carbunclo, muitas outras, safira, topázio, o ouro, jaspe, o ônix, a turquesa. Tudo quanto é pedra preciosa e riqueza. Era isso, irmãos, que estava no mundo espiritual. Nós estamos falando de um mundo supostamente espiritual. Era essa riqueza. O que significa, irmãos? Ó, cheio de riqueza e de glória. Não tinha falta de nada. Não tínhamos falta de nada. Riqueza, glória, poder, tudo estava com esse ser. Veio aqui na minha mente um adágio. Às vezes as coisas estão andando tão bem. Você está bem com a tua família, está bem com a esposa, está bem com os filhos, está bem com o vizinho, está bem na igreja, canta, ora, prega, vive, tem dinheiro no banco, tem tudo na casa, não está faltando nada, a despesa está cheia, a família está feliz. Mas tem um adágio que diz assim: a formiga, quando quer se perder, ela cria o quê? Asas.
orei 3 vezes a Deus. E foi necessário Deus dizer: Paulo, a minha graça te basta. O que Deus estava dizendo para ele? Deixa de orgulho, deixa de querer ser grande. Para com isso, Paulo. Seja humilde na minha presença. Você precisa ser humilde na minha presença. E vou te dizer uma coisa: quem pensa que é grande está perto da queda, porque o meu poder se aperfeiçoa é na fraqueza. Quando nós pensamos que somos grandes, que temos tudo, irmão, é perigoso. Mas quando nós achamos que somos pequenos, como disse Abraão: Senhor, eu sou pó e cinza, mas eu quero falar com o Senhor. Se porventura lá em Sodoma e Gomorra tiver 20 pessoas que não se contaminaram, o Senhor vai destruir a cidade por causa dos 20. Eu não destruirei Abraão por amor aos 20. Irmãos, nós devemos descer na casa do oleiro. O exemplo do ex-Lúcifer não é exemplo para ninguém seguir. Não é exemplo para ninguém seguir, não, senhor. Não é exemplo para se seguir. Vejamos aí outra característica. Tinha perfeição em si. Está no verso 15. A parte A do verso 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Ele não foi criado em aperfeiçoamento. O ex-Lúcifer, ele não foi criado em aperfeiçoamento. Perfeição, irmãos, é sinônimo de santidade. Para a igreja, santidade é algo que acontece paulatinamente. A santificação, ela não ocorre da noite para o dia, como a regeneração. A regeneração é um novo caminho. Estava andando para o inferno, agora passou a andar para os céus. Só que nessa trajetória de caminhada para os céus, tem a santificação. A santificação é algo que ocorre dioturnamente, que nós vamos aprendendo aos poucos, que nós vamos tirando o pecado aos poucos. A Escritura não está dizendo que o inimigo foi criado em estado de perfeição. Está dizendo que ele foi criado em perfeição. Ele tinha a perfeição no seu ser. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado. Veja a grandeza de Deus. Deus é perfeito e não cria seres. Não criou um ser imperfeito, mas criou um ser perfeito. E aí veio até aqui a minha mente pensamento de um filósofo. Ele queria provar a existência de Deus sem a utilização da fé. É quase impossível alguém provar a existência de Deus sem a utilização da fé, mas está aí as obras que ele criou, Deus criou. Pois bem, nós, irmãos, acreditamos na existência de Deus. Sabemos que Deus é eterno. Eterno significa que Deus não existe. Mas todo tipo de negócio desse, Deus não existe. Deus não existe, irmãos. Alguns crentes olharam para mim aqui e disseram: Deus não existe. Não existe. Por que eu estou falando isso? Por quê?
No próximo culto, sobre esse assunto, em nome do Senhor